Questão sobre empuxo. O empuxo sobre um corpo totalmente submerso em um fluido em equilíbrio. Letra 1. Surge porque a pressão na base do corpo é maior que a pressão no topo. Item 2. Independe do volume do corpo. Item 3. É igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo em módulo. Tá certo? Então, pessoal, se vocês acompanharem aí, o que é que nós vamos ter aí? Nós temos a questão sobre empuxo, tá? Então, o empuxo é para cá, para cá, para cá. Ele depende de que o empuxo? É só lembrar a formulazinha do empuxo para a gente associar a questão teórica. O empuxo, muitos professores dão até aquela dica, empuxo é igual a devagar, DVG, tá certo? O pessoal da internet usa muito essa linguagem, DVG, devagar. Então, o D significa a densidade do líquido, tá certo? O V, que é o volume que o líquido se desloca. Por exemplo, se você tem um copo com água e coloca uma bolinha de isopor, ela vai ficar em cima flutuando. Então, ela vai deslocar pouco líquido. Mas se você colocar uma bolinha de ferro, ela vai descer, pela densidade dela ser maior que a da água, e já vai deslocar um líquido maior. Então, o empuxo, ele depende do volume do corpo, ou seja, depende do líquido que se desloca. E também depende da aceleração da gravidade. Então, pessoal, você olhando aí a telinha, diz o seguinte: o empuxo sobre um corpo totalmente submerso em um fluido em equilíbrio, surge porque a pressão na base do corpo é maior que a pressão no topo. Correto. Essa diferença de pressão é que faz surgir essa força que a gente chama de empuxo e faz o corpo subir. Então, vestibulando vai para cá, para cá, para cá. O que é o empuxo? É uma força vertical e para cima que ocorre quando você coloca um corpo em um fluido, por exemplo, um corpo dentro de um copo com água, tá certo? A água sendo fluido, e devido à diferença de pressão entre a parte de baixo do corpo e a parte de cima do corpo, então aí vai criar uma diferença de pressão, e essa diferença de pressão surge uma força que a gente chama de empuxo. Então, o empuxo nada mais é que uma força. E se é uma força, qual será a unidade do empuxo? A unidade do empuxo será Newton, em homenagem ao grande cientista Newton. Então, não esqueça, empuxo é uma força, tá certo? Resultante da diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima do corpo. O item 1. Surge porque a pressão na base do corpo, na parte de baixo do corpo, é maior que a pressão do topo. Não esqueça que essa força empuxo surge devido exatamente a essa diferença de pressão. Olha o item 2. Independe do volume do corpo, para cá, para cá, para cá. Nós sabemos que o empuxo, ele depende do volume do corpo deslocado. Por exemplo, se você pegar um navio de aço, aquele aço todinho, juntar ele, uma barra de aço, e colocar no mar, ele afunda. Mas por que o navio não afunda? Porque o navio, com aquela mesma barra de aço que foi feito, o navio, o seu formato, provoca o que a gente chama ali um deslocamento de volume maior na água, no mar. Então ele desloca um volume maior. Se ele desloca um volume maior, o empuxo que vai ser exercido nele é diferente. Se é diferente, significa que ele passa a ser equilibrado, tá certo? Que nós sabemos que o navio ali, ele desloca um certo volume devido ao seu formato. Ali ele vai ser preenchido com a grande quantidade de ar que vai mudar, lógico, essa densidade geral aí desse corpo. Mas o que a gente tem que perceber é que aquela chapa de aço, tudo do navio junto, vai fazer com que ele afunde. Mas na hora que forma o navio, devido ao formato do navio, então vai deslocar um volume de água maior, e aí vai criar uma diferença de pressão, tá certo? E vai surgir o que a gente chama de empuxo, uma força vertical de baixo para cima, que vai fazer com que o navio não afunde. Então, lógico que o empuxo depende da quantidade de líquido que se desloca.
você mesmo em pé numa piscina afunda. Você deitado desloca um volume maior, então você já recebe um empuxo diferente. Na questão, o que é que acontece aí na questão? O item 2, independe do volume do corpo, então falso, porque mudando o volume do corpo, o formato do corpo, ele vai deslocar um líquido maior, então o empuxo muda. Então o empuxo depende do volume do corpo, tá certo? E o item 3 é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo em módulo. Então, pessoal, olha para cá, para cá, para cá. Se você coloca um corpo dentro d'água e ele afundou, ele tem a força-peso, lógico que tem a massa, sempre vai ter a força-peso, mas tem um empuxo, que é uma força que aparece, como nós vimos, devido à diferença de pressão ali entre o topo do corpo e a sua base. Então, essa força, que a gente chama aí de empuxo, né, que aparece, ela vai depender da densidade do líquido. Por isso que lá no Mar Morto, né, chama de Mar Morto, porque é um dos pontos na Terra onde existe a maior concentração de salinidade por água, tá certo? Então lá a densidade no Mar Morto, ela possui tanto sal, dá uma densidade tão forte ali, que não existe ser vivo ali dentro, tá certo? Não existe os peixes, aquelas coisas todas. Então por isso que lá tem aquelas fotos que aparecem muito no livro, onde as pessoas se deitam lá no Mar Morto, ficam boiando e ficam lendo o jornal, por exemplo, porque lá a densidade muda, porque o empuxo lá no Mar Morto é maior do que aqui na água doce. Por quê? Devido à densidade, tá? Então lá existe uma concentração grande de sal dissolvido na água, então ali influencia no empuxo. Depende, como eu disse, do volume do líquido deslocado, do volume que o corpo desloca, dependendo do formato do corpo, muda essa quantidade de água que se desloca e depende, lógico, da aceleração da gravidade local. Aqui na Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o empuxo depende disso. Agora, se você pegar a massa de água do fluido lá, você colocou um corpo dentro d'água, vai deslocar uma certa massa de água. Se você pegar essa massa de água que esse corpo deslocou e multiplicar pela aceleração da gravidade, você vai ter o peso dessa água. E esse peso corresponde a essa parte, como está lá, ó, é igual ao peso do fluido deslocado. Então, o empuxo coincide com esse peso dessa água que se desloca. Então, acompanha aí na telinha, o item 3 diz, ó, o empuxo sobre um corpo totalmente submerso em um fluido em equilíbrio, em um líquido em equilíbrio, é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo em módulo. Por que em módulo, hein, pessoal? Para cá, para cá, para cá. Porque empuxo é uma força. Empuxo é uma força vertical, de cima para baixo, que aparece quando você coloca um corpo dentro de um fluido, né? Dentro de um líquido, o balão mesmo no ar, tá certo? Aparece um empuxo que faz o balão subir. Então o empuxo é uma força. Se é uma força, o empuxo é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, necessita de módulo, direção e sentido. Então, se o peso do líquido deslocado está sendo vertical e para baixo, e se o empuxo é para cima, eu não posso dizer que essas duas forças são iguais, tá certo? O que eu posso dizer é que eles são iguais em módulo, tá? Já que nós temos aí sentidos diferentes. Então, para ser igual, eu teria que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tá certo? Então, não esqueçam disso daí, pessoal. E lembra muito aquela parte de força de ação e força de reação. A força de ação é igual à força de reação? Não. A força de ação não é igual à força de reação. Se você bate na parede, a parede também gera uma força de reação na sua mão, por isso que você sente a dor, tá certo? Mas essa força de ação que foi na parede e a força de reação que foi na sua mão, elas não são iguais. A força de ação aqui não vai ser igual à força de reação. Por quê? Porque a força de ação e reação, ela tem sentidos contrários. O que vai ser igual é o módulo. Então, se vier no vestibular, o módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação, correto. Agora, a força de ação é igual à força de reação, falso. Porque a força de ação e reação, elas têm sentidos contrários. Então, se a força é uma grandeza vetorial,
para ser igual, ela tem que ter o mesmo módulo que a força de ação e reação tem, a mesma direção que a força de ação e reação tem e o mesmo sentido, que a força de ação e reação não possuem o mesmo sentido, então não podem ser iguais, ok? Aqui a mesma coisa, esse empuxo é que essa força que aparece nesse corpo colocado dentro de um líquido é igual ao peso do líquido deslocado. Se você pesar esse líquido que o corpo deslocou, tá certo? Pesar o peso desse líquido vai ter o mesmo peso aí desse empuxo. Então, voltando aí na telinha, olha aí, só voltando à questão, fechando. O empuxo sobre um corpo totalmente submerso em um fluido em equilíbrio. 1. Surge porque a pressão na base do corpo é maior que a pressão no topo. Ok, só tem empuxo devido a essa diferença de pressão. 2. Independe do volume do corpo. Falso. Dependendo do formato do corpo, muda a parte do empuxo, tá certo? É igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Correto, porque o corpo está totalmente submerso. Então é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo em módulo. Em módulo, como nós vimos aqui, explicamos. Então, correto a letra D. 1 e 3 estão corretos. Ok, vestibulando?